Aproveita e aproxima um dedo da outra mão de uma placa fotográfica, que lhe apresenta, do lado do colóide, uma segunda pessoa, sem comunicação direta com a pilha. Quando o dedo estiver suficientemente próximo da placa, dele desprender-se-á um fluxo elétrico, que se inscreve por si mesmo sobre a película sensível e que se assemelha inteiramente aos eflúvios que os sensitivos veem se desprender dos dedos de uma pessoa em estado normal. Com esse equipamento conseguia-se já registrar os eflúvios que se desprendiam dos dedos, podendo, pois, as experiências que com eles se faziam, ser consideradas como autênticas predecessoras das que aconteceriam mais de meio século depois, com base no método Kirlian. Como já notado, fundamental para a detecção e análise da aura foi, sem dúvida, a descoberta do casal Kirlian, de grande repercussão nos meios científicos e com desdobramentos deveras promissores. Observando, numa demonstração de um aparelho de eletroterapia de alta frequência, que, enquanto o paciente se submetia ao tratamento através de eletrodos, lampejos minúsculos surgiam entre a pele e os eletrodos, Semyon Davidovich Kirlian passou a pensar na possibilidade de fotografar tal fenômeno. Isso aconteceu em 1939, num instituto de pesquisas, em Krasnodar, Kubão, sul da Rússia, próximo ao Mar Negro. Daí por diante, aplicando seus conhecimentos de eletrônica, entregou-se a incessantes pesquisas, acompanhado de sua mulher Valentina Krysanfovna Kirlian. Fazendo experiências pessoais, chegou a sofrer queimaduras muito sérias, mas a persistência iria trazer-lhe o êxito certo. Ao fim de 10 anos de experimentações, 1949, os Kirlian, finalmente, chegaram à certeza de ter encontrado os instrumentos que lhes possibilitavam examinar os efeitos das correntes de alta frequência, tanto em seres humanos e animais como em plantas e objetos inanimados. A divulgação dos resultados alcançados, no mundo acadêmico, atraiu para sua humilde casa de madeira, na rua Kirov, em Krasnodar, os mais ilustres expoentes do mundo científico soviético, interessados em conhecer mais de perto a fotografia de alta frequência, descoberta pelo ilustre casal. Basicamente, esse tipo de fotografia, segundo Ostrander e Schroeder, com um campo de alta frequência, capaz de registrar as fantásticas nuances das emanações que compõem a aura notável fenômeno de luminescência, envolveria um gerador de oscilações elétricas, ou oscilador de alta frequência, 75.000 a 200.000 oscilações elétricas por segundo, ligado a vários grampos, chapas, instrumentos ópticos, microscópios comuns ou eletrônicos. Para a obtenção da fotografia, o objeto da investigação deve ser inserido entre os grampos, juntamente com o papel fotográfico. Ligando-se o gerador, cria-se um campo de alta frequência entre os grampos, que provoca, aparentemente, a irradiação de uma espécie de bioluminescência dos objetos para o papel fotográfico. Não se faz mister uma câmera para o processo de fotografia. Modelos aperfeiçoados ou modificados foram, depois, surgindo e patenteados, tornando-se hoje conhecidos em todo o mundo. Anote-se, contudo, que embora o equipamento original dispensasse a câmera fotográfica, propriamente, ela acabou por integrá-lo, de tal sorte que, atualmente, chega a ser conhecido simplesmente como câmera Kirlian. De outro lado, discutem-se as informações relacionadas com a necessidade de emprego da alta frequência, superior a 20.000 Hz para a obtenção dessa fotografia, necessária, talvez, para o registro das emanações, sem a câmera fotográfica, como acontecia nos primeiros tempos, uma vez que os equipamentos simples, hoje disponíveis, operam com frequência comum de 60 Hz, como, por exemplo, mostra Carlos Bembaçaí explicando o funcionamento do aparelho Kirlian. É uma câmara fotográfica disposta de tal sorte que seu foco incida sobre uma placa de indução elétrica e sobre a qual coloca-se o dedo para foto, ou outra parte do corpo adaptável à câmera.
Esta placa está induzida por um campo elétrico de altíssima voltagem e baixíssima amperagem, motivo por que não dá sensação de choque. O campo é obtido por um transformador de corrente que trabalha com a frequência das nossas instalações elétricas, ou seja, 60 Hz, o que equivale a 60 ciclos por segundo. Quando colocamos o dedo sobre a placa induzida pelo sistema elétrico da aparelhagem, as energias do que emanam dele vão modular o campo simples ali existente e é esta modulação que irá ser fotografada, fornecendo sobre a película a configuração que se vê após revelado o filme. Na verdade, hoje existem dois tipos de equipamento, os que servem à pesquisa científica sobre a criptografia, propriamente, operando com radiofrequência, RF, que corresponde à técnica originalmente desenvolvida pelo casal Kirlian - de alto custo e maior complexidade, e os mais simples, de uso popular e comumente usados na procura de diagnósticos, que dispensam frequência elevada. Ressalte-se, todavia, que as pesquisas que se desenvolvem em todo o mundo revelam, às vezes, dados surpreendentes. Assim, por exemplo, as variações cromáticas estampadas na criptografia nem sempre refletem a realidade da aura, surgindo até como sérias distorções. Criptografia é fotografia da aura dos dedos de uma mão esquerda. No Congresso Internacional de Bioeletrografia, denominação adotada pela Associação Internacional de Criptografia, realizado em Londres, 1990, salientou-se que, em se tratando de equipamento de alta frequência, o padrão lilás era o predominante, e para os de baixa frequência, muito utilizado pelos pesquisadores europeus na área de diagnósticos, o padrão cromático a violeta azul. Entretanto, não é esse o padrão criptográfico comumente conhecido. O professor Wilson Pickler, da Faculdade de Ciências Biopsíquicas do Paraná, em judiciosa análise, assim pondera. O padrão criptográfico mais popular apresenta predominância cromática rosa avermelhada com manchas azuis e esporadicamente surgem regiões alaranjadas. Essas cores são artefatos que ocorrem devido à ionização de minúsculas bolsas de ar que se formam entre o filme e a placa polarizadora, conforme ficou demonstrado em pesquisas realizadas. As referidas bolsas de ar são ionizadas com a aplicação de alta tensão, produzindo corona, efeito luminoso que surge no ar em torno de objetos energizados com alta tensão. O referido efeito possui uma predominância cromática violeta-azul, com grande porcentagem de radiação ultravioleta, que sensibiliza o filme, no caso das bolsas, pelo lado oposto. Sendo a última emulsão do filme justamente a responsável pelo vermelho, no caso de ionização oposta, seria a primeira a ser atingida. Embora a referida emulsão seja responsável pelo vermelho, ela também é sensível ao ultravioleta e azul, ocorrendo mesmo com a camada responsável pelo verde. Essa é a razão de o filme possuir uma camada de filtro que evita a sensibilização das camadas de vermelho e verde pelas radiações ultravioleta, violeta, azul. Porém, o filtro foi intercalado pelo fabricante do filme, prevendo a sensibilização pela face correta. Com a ocorrência de corona embaixo do filme, a camada de vermelho é atingida diretamente e, dependendo das dimensões das referidas bolsas, a quantidade de luminosidade gerada embaixo do filme atinge também a camada do verde. Em processos fotográficos, a mistura de verde com vermelho gera as cores laranja e amarelo. Eis a razão para o surgimento das cores rosa, vermelho, laranja e amarelo no padrão mais popular no Brasil. Chamando atenção para tema tão relevante, adverte, a propósito, o ilustre pesquisador. Curiosamente, os pesquisadores envolvidos com esse padrão correlacionam essas cores a diversos estados psíquicos e patológicos, como sendo sensitivos de cura, equilíbrio de energia yin yang, etc.
Pesquisas tecnológicas no controle de variáveis interferentes em quirligrafia indicam que essas cores são artefatos causados por deficiências técnicas nos equipamentos e não constituem, de forma alguma, indicadores de patologia ou estados psíquicos. A correlação dessas cores com os referidos estados não passam, no caso de equipamentos de baixa frequência utilizados no Brasil, de lamentáveis equívocos, refletindo a falta de fundamentos científicos em trabalhos que se traduzem, apenas, em comércio indevido. Isso agrava-se ainda mais, pois alguns profissionais da área psicológica e médica, menos avisados, oferecem seus trabalhos de auradiagnósticos com quirligrafia à comunidade baseados em técnica totalmente falha, expondo seus pacientes a altos riscos de enganos em diagnósticos médicos. Mas, além das distorções cromáticas, devidas à rudimentariedade do equipamento usado, outras podem surgir no espectro obtido, resultantes de fatores os mais diversos, desde as variações da incidência do raio focal, a simples inclinação do dedo ou da mão já produz o efeito, e os resíduos ou irregularidades no eletrodo biológico, dedo, mão, etc., até os defeitos ou irregularidades na placa polarizadora, e as próprias condições atmosféricas. Significativas, pois, as dificuldades para se chegar a uma aurografia e a um diagnóstico confiáveis, principalmente com aparelhos de baixa frequência, embora certos os rumos. Assim é que surgem, agora, meios que vêm propiciando a eliminação das aberrações cromáticas, como, por exemplo, o dactilopressômetro, instrumento destinado à medição da pressão digital, força que o dedo exerce sobre o filme, e, também apropriadamente, um dispositivo pressor eletromecânico, que, detectando a pressão que o objeto em estudo exerce sobre o filme e o deslocamento deste, elimina as bolsas de ar embaixo do filme, evitando, assim, as distorções cromáticas. Experiências realizadas com tal dispositivo, porta-filme dotado de quadro pressor, segundo a denominação de Pichler, mostraram que sem o quadro pressor as fotos surgem com manchas de cores vermelho e rosa. Quando implantado, imediatamente surge o padrão totalmente azul. As pesquisas nesse campo continuam e, certamente, ainda trarão muitas surpresas. Desde o famoso achado do cientista russo, Alexandre Gurvitch, nos anos 1930, que eletrizou o mundo com a declaração de que todas as células vivas produzem uma radiação invisível que denominou radiação mitomagnética, muitas descobertas vêm acontecendo, mostrando a realidade da aura, cujo campo, hoje, já é possível detectar e, também, delinear. Já no final da década de 1960, enquanto se divulgavam as descobertas dos Kirlian-, no Laboratório de Cibernética Biológica do Departamento de Fisiologia da Universidade de Leningrado, hoje, São Petersburgo, o professor Pavel Guryaev, sucessor do famoso parapsicólogo Dr. Vasiliev, usando eletrodos de detecção de alta resistência, extremamente sensíveis, conseguia delinear o campo de força que denominou aura elétrica. Informam Ostrander e Schroeder. O dispositivo do Dr. Guryaev destinado a obter eletroaurogramas é tão sensível que pode medir o campo elétrico de um nervo. Os nervos de uma rã, por exemplo, têm um campo elétrico de 24 centímetros. As emanações elétricas em torno do corpo se alteram de acordo com a saúde, o estado de espírito, o temperamento. A distância que esse campo pode ser medido depende da quantidade de tensão gerada. E no Canadá, na Universidade de Saskatchewan, segundo noticiam as citadas autoras, um grupo chefiado pelos cientistas Abraham Ophir e Harold Kelm, operando com um detector inventado pelo norte-americano David Thomson, que consiste em duas placas de condensador, um pré-amplificador e um registrador de linha, como de um eletrocardiógrafo, consegue delinear a distância à aura do corpo humano. Quando, por exemplo, um paciente entra numa sala, o detector determina,
à distância, se o seu nível de ansiedade é alto, médio ou baixo. Esse tipo de pesquisa vai mais longe. O Dr. David Thompson, precitado, coadjuvado pelo Dr. Jack Ward, de Trenton, New Jersey, sofisticando equipamentos, descobriu que o campo áurico de uma pessoa detecta as frequências dos campos de outras pessoas, à distância, e é afetado por elas. Os campos de força das pessoas sentem imediatamente o medo, a agressão, o pânico ou a benevolência de outra pessoa, afirma o Dr. Thompson. Mas as investigações prosseguem, interessando cada vez mais os meios científicos de todo o mundo. Sabe-se também das verbas que a NASA não tem destinado a esse tipo de pesquisa, e já chegando à era da tomografia por emissão de positrons, TEP, das surpreendentes aplicações da luz laser e outros maravilhosos alcances tecnológicos, certamente logo teremos como definitivamente assentada, via eletrônica, em laboratório, a realidade espiritual do ser humano, a repercutir, inevitavelmente, em todos os campos do conhecimento, comprovando o que os mestres do pensamento já afirmavam há milênios e o espiritismo, hoje, ratifica. Método anímico mediúnico. A aura é conhecida desde tempos imemoriais, graças à sensibilidade de mestres e aprendizes que conseguiam detectá-la pela vidência, o modo mais comum e antigo de percebê-la. E hoje, depois das pesquisas metapsíquicas e instaladas as investigações parapsicológicas ou psicotrônicas, e, principalmente, com o advento do espiritismo, a vidência continua sendo o caminho natural de se chegar à realidade da aura, representando, sem dúvida, mercê das correlações que informam o princípio da universalidade da própria idoneidade moral de experimentadores e sujeitos um dado valioso e de validade incontestável para o conhecimento mais integral do ser humano. A vidência, faculdade que possibilita colher impressões visuais do mundo espiritual, visão espiritual, ou de caráter espiritual, é fenômeno que demanda, em princípio, um certo desprendimento perispiritual do sujeito, não implica necessariamente um estado de transe, embora, às vezes, isso possa acontecer nos casos de desprendimento mais acentuado e, naturalmente, nos fenômenos de desdobramento. Permite ela perceber tanto a aura de pessoas encarnadas como de desencarnadas, e isso tem alta significação nesse estágio primário em que ainda se encontra, nesse campo, a ciência experimental, que só agora tem conseguido captar, ainda que por meios singelos, emanações periféricas geradas pelas estruturas biológicas. E não se dá menos importância a esse método subjetivo, vidência, de conhecer a verdade, não só porque, historicamente, o conhecimento subjetivo seguidamente precede, e até preside, a experimentação objetiva, como as correlações internacionais entre os resultados, princípio da universalidade, fornecem sólidas bases asseguradoras, tanto da validade do processo como da autenticidade dos registros. A faculdade de ver espiritualmente é, quase sempre, associada ao contexto mediúnico e seus agentes têm sido conhecidos, desde Kardec, como médiuns videntes. Com efeito, na maior parte das vezes, as percepções comparecem como dados de informação do mundo espiritual que servem ao avanço dos encarnados. Por isso, aliás, a assistência direta dos espíritos, nesses processos, aos médiuns videntes. Mas casos em que a vidência não tem significado mediúnico, propriamente, como, por exemplo, ocorrem certos processos de desprendimento, em que as percepções colhidas interessam somente ao agente. Além da visão espiritual, outros processos mediúnicos, ou simplesmente anímicos, podem servir à demonstração da aura. Assim, fenômenos como o da mediunização psicofônica e psicográfica, facultando aos espíritos comunicantes descreverem, às vezes, a aura de um paciente, com a confirmação de videntes e outros espíritos, merecem ser avaliados como recursos também significativos.
Alguns processos de materialização de espíritos podem, da mesma forma, fornecer subsídios aproveitáveis quando o espírito consegue, se bem que muito raramente, mostrar um halo mais ou menos luminoso ou envolver parcialmente, ou não, a formação ectoplásmica. Também devem ser elencados, ainda que como meio indireto de se chegar à detecção da aura ou ao conhecimento de sua existência, os fenômenos ligados à psicometria, faculdade que permite captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos como dos objetos inanimados e, também, por vezes, os ambientes e outros elementos externos ligados à sua existência. Ou, como sintetiza André Luiz, a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. O fenômeno designado como psicometria constitui, na verdade, um tipo especial de vidência, hoje classificado como vidência psicométrica, associado à audiência e, às vezes, a percepções olfativas, gustativas e, até, tácteis. As primeiras observações a seu respeito aconteceram poucos anos antes do surgimento da codificação espírita e, ao que consta, são devidas ao cientista norte-americano J. Rhodes Buchanan, 1814 a 1899, professor do Instituto Médico Eclético de Covington, Kentucky, que também, em 1842, cunhou a palavra. Seu interesse foi deflagrado pelos relatos do general Bizopolk, comandante na Guerra Civil, em torno de uma sensibilidade especial que possuía, se tocasse, no escuro, latão ou bronze, não só o percebia imediatamente, como sentia um estranho gosto metálico. O Dr. Buchanan, no trabalho com estudantes de medicina, logo descobriu que as sensações não se restringiam ao sabor e ao tato, concluindo, ao final de longas experiências, que algum tipo de emanação é liberada pelos seres vivos de objetos, e que esta pode ser captada por pessoas especialmente sensíveis, hipnotizadas ou não. Em 1849, depois de ter já verificado que certos sujeitos conseguiam localizar e reconhecer doenças em pessoas próximas, constatou que, colocando na fronte de algumas pessoas um objeto qualquer, estes conseguiam descrever sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionados, que iam desde ambientes e cenas ligados à sua existência, em diversas épocas, até o caráter das pessoas que o tiveram em seu poder. As descobertas da psicometria, anotaria depois, nos capacitarão a explorar a história do homem, como as da geologia nos capacita a explorar a história da Terra. Aprofundando suas pesquisas, divulgadas principalmente pelos periódicos Journal of Manilay of Truth, de Columbus, Ohio. Buchanan não só inaugurou um surpreendente campo de estudo como despertou o interesse de outros pesquisadores de seu tempo, dentre eles o não menos famoso professor de geologia de Boston, William Denton, autor, depois, de diversas obras importantes sobre psicometria. Buchanan, contemporâneo, admirador e sistemático defensor das irmãs Fox, reuniu seus trabalhos no Manual of Psychometry, Boston, 1889, obra fundamental para o estudo da história da psicometria, que, na realidade, só poderia ser bem entendida à luz do espiritismo. Os fenômenos de evidência psicométrica apontam diretamente para a existência da aura, presente em todos os seres, animados e inanimados, e sua captação por pessoas detentoras de uma faculdade própria para tal. Ernesto Bozano sugere, como condição fundamental, a existência de uma sintonia entre o sujeito perceptivo e a aura do objeto. Por meio de um fenômeno de sintonização, sustenta Bozano, a pessoa sensível vibra em uníssono com o sistema de vibrações da aura com que se relaciona, o que vale dizer que sentem-se todas as sensações organopsíquicas, ou os estados da matéria que contribuem para especializar o sistema de vibrações contidos na aura psicometrada. O sujeito deve, pois, sentir-se identificado com a pessoa viva ou morta,
com o ser animal, organismo vegetal ou matéria mineral, a que se refira a aura contida no objeto. Normalmente, o processo psicométrico é desencadeado pelo contato do sensível com um objeto, que serve de elemento indutor. Mas, às vezes, ainda que raramente, sem nenhum contato com qualquer coisa, o sujeito passa a perceber, no ambiente que o cerca, todo um desenvolvimento de cenas que ali aconteceram. Trata-se, em realidade, de um fato muito singular, uma espécie de rastreamento psíquico, na expressão de Elipaliano Jr., esse que se refere à percepção de ambientes impregnados das correntes mentais e energias oriundas de pessoas, animais e coisas que com eles se relacionaram, psicosfera ambiental, e que são captadas pelos sujeitos, conhecidos hoje como videntes psicometras. Tal fenômeno, ao que tudo indica, deve-se à impregnação energética do ambiente. Bosano, na obra precitada, relata vários casos de vidência psicométrica, rigorosamente comprovados, e no Brasil não são poucas as ocorrências conhecidas e dignas do maior crédito. A notável médium e escritora Ivone do Amaral Pereira, 19.1984, uma das mais destacadas intermediárias do mundo espiritual que o Brasil conheceu, relata, por exemplo, várias experiências pessoais, entre elas, uma ocorrida na cidade do Rio de Janeiro e cuja transcrição serve de modo especial à ilustração do tema. Visitamos, certa vez, uma amiga de nossa família, cuja residência, muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara, já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes apenas pela madrugada repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram. A chácara fora uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, às cenas típicas da escravatura, desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais, estávamos em vigília, o que víamos não era como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida, se delinear a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam e vinham, em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas, etc. Toda a excitação de um dia de trabalho, numa pequena propriedade rural, objetivou-se aos nossos olhos espirituais, atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo, com enorme colher de pau, em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos, no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza fabricado em casa, o que era comum pela época, e, até há bem pouco tempo, em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo pouco mais elevado, surrava, com uma palmatória, um moleque, provavelmente seu filho, regulando 8 a 10 anos de idade, o qual, de bruços sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho pelos pulsos, para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino.
Meu Deus do céu! Meu anjo da guarda! Tenham dó de mim, enquanto se repetiam os estalidos do chicote, acionado pelo capataz. E surpreendemos ainda, cremos que perfeitamente materializada, e não retratada nas ondas etéricas, uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos em tafetá azul forte, cabelos muito negros e luzídios, penteados com esmero, brincos de pingentes de ouro, tão compridos que lhe iam quase aos ombros, colar amarelo, reluzente, como de ouro, um laço de veludo negro ornando o topete dos cabelos. E até mesmo o ruge-ruge do tafetá e das saias engomadas ouvimos, quando de suas idas e vindas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas, como incrustadas umas nas outras, sem sequência lógica ou enredo previsto. No dia imediato à primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado, porém, de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendidas. Ouvindo-nos o relato do velho escravo ao Pelourinho, respondeu, excitada: esta chácara foi uma fazenda de escravos, ao tempo do Império. Ainda existem, nos fundos do quintal, as ruínas de um pelourinho. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal, em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros, para serem açoitados. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção do pobre velho, cujo drama entreviramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais e também pelo seu algoz, que, certamente, através de uma reencarnação reparadora, ainda andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro, a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. O exame das numerosas ocorrências ligadas a esse tipo de fenômeno, já estudadas há mais de século e meio, mostra que esses processos fundam-se numa espécie de interação entre a aura do médium e a aura do objeto, ou psicosfera do ambiente, impregnadas de energia mental e de outras categorias, a se traduzirem para aquele em visões espirituais e sensações as mais diversas, dentro de um tal quadro de realidade que, para os mais sensíveis, o ontem parece desaparecer e tudo torna-se atual e transparente. Compreende-se também, finalmente, de acordo, aliás, com os ensinamentos espirituais, que o bom êxito no processo psicométrico depende, fundamentalmente, da ação dos espíritos, operando em auxílio do vidente psicômetra, ainda que este, por ignorância, não o perceba. Escreve, a propósito, André Luiz, por Francisco C. Xavier, como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós, no plano complexo da psicometria. Igualmente, aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. Método de técnicas associadas. Casos há em que a metodologia seguida para a detecção da aura apoia-se em mais de uma das técnicas mencionadas, método misto, como, por exemplo, nas famosas experiências da doutora Valerian e sua equipe, empregando recursos eletrônicos associados aos anímico-mediúnicos. Estudando o campo de energia neuromuscular estrutural, e levando em conta os aspectos emocionais, a pesquisadora, utilizando eletrodos elementares, feitos de prata ou cloreto de prata, colocados sobre a pele, fazia o registro da frequência de sinais de milivoltagem baixa, emitidos pelo corpo humano, enquanto uma vidente, Rosalind Bruyere, do Centro de Luz Curativa, Glendale, Califórnia, observava as auras do agente e do paciente. Analisando, em seguida, à luz da matemática, os modelos de ondas registrados por uma análise de Fourier e uma análise da frequência de um sonograma, os cientistas chegaram a resultados notáveis,
formas e frequências das ondas guardavam específica correlação com as cores registradas pela vidente. Operando, depois, com outros videntes leitores de aura, verificaram que as variações cromáticas da aura registradas correlacionavam-se, de igual forma, com os mesmos modelos de frequência onda. Foram assinaladas, na época, fevereiro, 1988 importantes correlações entre cores e frequências: azul, 250 a 275 Hz, verde, 250 a 475 Hz, amarelo, 500 a 700 Hz, laranja, 950 a 1050 Hz, vermelho, 1.000.200 Hz, violeta, 1000 a 2000 Hz, etc. Obviamente, e essa é a opinião dos investigadores novos instrumentos e técnicas mais aprimoradas deverão possibilitar registros mais aperfeiçoados, com frequências muito mais elevadas, ainda que o ATEC alcançado já represente, sem dúvida, avanço respeitável. Diz a doutora Unti. Em todo o correr dos séculos em que os sensitivos viram e descreveram as emissões áuricas, esta é a primeira prova eletrônica objetiva da frequência, da amplitude e do tempo, que lhes valida a observação subjetiva da descarga da cor. Mas o trabalho da doutora Unti tem aspectos mais significativos ainda. Operando com registros da atividade elétrica muscular e já tendo verificado que quando um vidente via uma emanação luminosa específica na aura de uma pessoa, o eletromiógrafo sempre captava um padrão também específico de frequências, que correspondiam à cor detectada. Como visto, buscou a ilustre pesquisadora obter também, por meio de um osciloscópio, um padrão visual correspondente. Assim, por exemplo, segundo a notação de Robert Monroe, quando um leitor de aura via azul no campo energético de uma pessoa, um tipo podia confirmar que era azul ao olhar para o padrão no osciloscópio. Num experimento, ela testou até 8 leitores de aura simultaneamente, para ver se eles concordariam com o osciloscópio assim como entre si. O resultado foi exatamente o mesmo, atestou Unti. Embora a aura, refletindo todo o complexo de forças que sustentam e caracterizam o ser, alcance expressão maior na dimensão nominal, tudo que vive tem seu halo energético peculiar. Diz André Luiz, por intermédio de Valdo Vieira. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico, em conexão com usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem, através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força, em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Em se tratando do ser humano, importa lembrar que o campo áurico mostra dinamicamente, a cada instante, diferentes variações cromáticas, refletindo, como já visto, os seus diversos estados psicofísicos, a dizer, sua posição intelectual, suas emoções, sua saúde física, seus temores e angústias, suas alegrias e inclinações amorosas, enfim, a sua inteira realidade evolutiva. Inserem-se nesse capítulo as manifestações conhecidas como formas pensamentos, projeções mentais coloridas que configuram, às vezes, com detalhes, as imagens produzidas pela mente. A respeito, é muito clara, mais uma vez, a lição do espírito André Luiz. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos,
Nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando, ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com os sinais característicos e em que todas as ideias que se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende a cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Compreende-se, então, como todo espírito, encarnado ou desencarnado, a inexistência do equipamento físico nada importa, torna-se transparente, em matéria de identidade, aos espíritos que lhes são superiores. A acuidade psíquica é diretamente proporcional ao grau de desenvolvimento evolutivo, pois, pelo simples exame da aura, as almas mais evoluídas sabem da intimidade das menos adiantadas. É comum considerar a aura como se fosse patrimônio exclusivo do ser vivo. Todavia, sabe-se que todo ser, animado ou inanimado, tem a sua projeção energética. Tal conhecimento, aliás, em sede científica, não é novo. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, o famoso médico alemão que, ressuscitando antigos conceitos egípcios a respeito, desenvolveu importante doutrina sobre o magnetismo animal mesmerismo, e a possibilidade de sua transmissão através do passe. Já sustentava que as emanações de um ímã tinham a propriedade de curar doenças. Karl von Reichenbach, barão de Reichenbach, em seu célebre trabalho sobre a chamada força ódica, publicado em Brunswick, 1845, com tradução francesa com o título Les phénomènes odiques aux recherches physiques et physiologiques sur les dynamides du magnétisme, de l'électricité, de la chaleur, de la lumière, de la cristallisation et de l'affinité chimique considérant dans leur rapport avec la force vitale. Simplificado na tradução inglesa para Researches on magnetism, electricity, heat, light, crystallization and chemical attraction in relation to the vital force. Trouxe à evidência resultados incontestáveis, demonstrando que não só os magnetos mas também os cristais emanam uma energia que chamou de força ódica ou simplesmente, hoje. Tendo como referência os diversos tipos de fontes emanantes de tal força, Reichenbach chegou a criar um esquema contendo denominações como cristalode, electrode, potode, termode, etc. Estabelecendo que essa energia é também presente nos seres humanos e animais, sustentou ainda, o notável pesquisador, e suas conclusões foram confirmadas por outros importantes cientistas europeus. Que o transferisse de um corpo a outro, com ou sem contato. Hoje, com os desenvolvimentos ocorridos no campo da psicometria e em áreas afins, desde o início do século, e com as reiteradas lições mediúnicas, amplamente confirmadas pelas pesquisas eletrônicas, o fato de que todas as coisas projetam, ao redor de si, um campo energético específico, retratando suas peculiares características e condições, surge, já, como inquestionável. E, levando-se em conta os efeitos ligados à psicometria, tem-se que a aura das coisas impregna-se das emanações dos seres que lhe estão próximos, refletindo-as também com as que lhe são próprias, e compondo, afinal, um ambiente que é o reflexo do conjunto das projeções oriundas de todos os elementos, vivos ou não, materializados ou não, presentes ou não, pois que pode reter essas emanações por tempo indeterminado. E a aura ambiental, que pode ser sentida como agradável quando formada pela emissão de forças espiritualmente mais purificadas, ou desagradável, e até repulsiva no caso contrário. Como, evidentemente, a energia predominante, e onde ela atua é determinante,
é de natureza mental. Alguns autores são levados a denominá-la, também, psicosfera ambiental. Nessa linha, poder-se-ia também cogitar da existência da aura coletiva, a refletir o grau de evolução de uma comunidade, e até da aura terrestre, de caráter mais abrangente, evidenciando todas as qualidades físicas e espirituais do nosso mundo. A esse respeito, aliás, observe-se que os autores que consideram, principalmente, o aspecto espiritual da aura terrestre, têm escolhido a denominação psicosfera terrestre para definir o ambiente psíquico da Terra. Nessa direção, por exemplo, a posição do professor Cícero M. Teixeira, que entende tratar-se a psicosfera terrestre de um novo conceito, ao lado de outros, como baresfera, litosfera, atmosfera ou biosfera, a traduzir a existência de um envoltório constituído pela multi e variadíssima gama de pensamentos e emoções que traduz o grau de evolução geral da humanidade. 9. Perispírito e evolução. A evolução constitui tema que interessa a todos os campos do conhecimento, impondo-se, para uma sua melhor compreensão, à luz do espiritismo, uma imersão, mesmo que rápida, na história das investigações que a seu respeito têm se desenvolvido. A teoria que explica o mecanismo pelo qual se verifica a evolução surgiu, na ciência, das comparações entre as diversas espécies de seres vivos, feitas, de início, com o objetivo de classificá-las, o que levou, depois, à descoberta das semelhanças entre as diferentes estruturas dos animais, possibilitando, com o progresso da anatomia comparada, o estabelecimento de um modelo teórico geral para cada grupo de animais ou plantas, com as características fundamentais que todas as espécies do grupo compartilham. Mas, desde a antiguidade, no Oriente e na Grécia, muitos doutrinadores e filósofos tinham noção, às vezes, muito avançada, da evolução dos seres vivos. Aliás, a concepção dialética do mundo, que se originou na filosofia grega, e que via os objetos e os seres em contínua transformação, pressupunha a ideia de que as espécies não poderiam ser imutáveis. Famoso é o conceito de Heráclito de Éfeso, 550 a 480 a.C., cujo sistema previa que, na natureza, tudo se transforma, o universo é uma eterna transformação, onde os contrários se equilibram, tudo flui e nada permanece como é, contrariamente à posição de Parmênides de Eleia, 515 a.C. Para quem os seres e as coisas seriam imutáveis, como defenderiam, mais tarde, os teóricos do fixismo, cujos conceitos, reforçados pelos critérios teológicos e anti-evolucionistas, projetar-se-iam até os albores do século XIX, magiando as construções já magnificamente tecidas por filósofos e pensadores orientais e ocidentais. E o fato surpreendente é que naturalistas de nomeada tenham chegado a defender a tese da imutabilidade, fixista, oriunda, aliás, da doutrina de Aristóteles, quando não embalados pela visão essencialista, que admitia existir na essência de cada ser um mapa definido de potencialidades, cujo desdobramento marcaria o seu progresso, conforme consentido por essas potencialidades, sem possibilidade de mudança, ou seja, sem nenhuma evolução efetiva. Na história do evolucionismo, o primeiro nome em importância, ao tempo em que ainda não havia separação entre ciência e filosofia, é o de Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1717, cujas ideias foram das mais importantes para a compreensão da natureza como um todo. Na filosofia de Leibniz, monadologia, 1712, dois conceitos, principalmente, repercutiram na construção da biologia evolutiva, o conceito de continuidade e gradualismo. A natureza não dá saltos, tudo avança gradual e continuamente, e o conceito de que em tudo há uma orientação para o progresso, para a perfeição. Verdade que Aristóteles foi o primeiro a pensar na existência de uma graduação na natureza viva, que,
segundo o Stagirita, passava dos objetos inanimados para os animais, por meio das plantas, em ininterrupta sequência. Estranhamente, a despeito de tal concepção, admitia Aristóteles que as espécies e suas formas eram fixas. De qualquer forma, porém, suas ideias levaram à construção do extraordinário conceito de escala natural e grande corrente do ser, segundo a expressão de Lovejoy, da Universidade de Harvard, que iria influenciar o pensamento evolucionista que já se projetava da obra de Leibniz. Os conceitos plantados por Leibniz certamente contribuíram para novos avanços, ainda que só no fim do século XVIII é que tenham começado a surgir as teses, cujos fundamentos foram aceitos como biologicamente consistentes pela comunidade científica de então. Nessa época, Georges Louis Leclerc, 1707 a 1788, conde de Buffon, autor de obra admirável no campo da história natural, comparando a fauna de diversos países, afirma, ainda que timidamente, o princípio evolucionista. Desenvolvendo o projeto de uma história natural universal, escreveu uma obra extraordinária, Histoire naturelle, em 44 volumes, 9 dos quais conhecidos após sua morte. Embora pendendo, na verdade, mais para o criacionismo, admitia que, por obra do Criador, o primeiro par de cada espécie surgira plenamente formado, não deixava de aceitar a possibilidade de uma descendência comum, aparecendo, aliás, ao que parece, como o primeiro autor a fixar tal conceito. Tal posição é explicável pelo fato de que Buffon passou a familiarizar-se com as ideias de Leibniz, depois de já ter escrito alguns volumes de sua obra. De qualquer forma, teve o mérito de trazer a ideia da evolução ao campo de pesquisas. Dele teria Kant, provavelmente, tirado a hipótese contida na sua Crítica do Juízo, 1790, de um parentesco real das formas vivas e de sua derivação de uma mãe comum, além de um desenvolvimento contínuo da natureza, desde a primitiva nebulosidade até os homens. Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, 1744 a 1829, seu discípulo, inventor da palavra biologia confirmou os princípios esboçados por Buffon naquilo que diziam com o evolucionismo. Ligava-se profundamente às ideias de Descartes, Newton, Leibniz e Buffon, estabelecendo, na sua Philosophie zoologique, 1809, a primeira teoria científica do transformismo biológico. Lamarck atribuiu importância primordial ao meio e adaptação dos animais a ele. Todavia, seu mérito maior foi suscitar debates e pesquisas num campo que, até então, era do domínio da filosofia e da religião. Suas ideias não tiveram, de imediato, repercussão maior, apesar de defendidas por alguns notáveis pesquisadores da época. Mas as concepções transformistas ressurgiriam com novo ímpeto, quando, em 1858, os conceituados pesquisadores Charles Lyell e Joseph de Oquer apresentaram a Linnean Society of London, Sociedade Linneana de Londres, trabalhos de Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace, descobridores independentes do princípio da seleção natural, seguindo-se, em 1859, a publicação de A Origem das Espécies, The Origin of Species, a célebre obra de Darwin, impondo, à atenção geral, a sua explicação de que os fatores principais da evolução são a luta pela vida e a seleção natural. O paradigma evolucionista de Charles Darwin, 1809 a 1882, aceitando como fundamentais a ascendência comum, a gradualidade e a seleção natural, não constitui um todo indivisível, sendo, na verdade, composto por várias teorias, algumas das quais não aceitas por todos os evolucionistas. Em síntese, pode-se dizer que, basicamente, a tese darwiniana versa sobre duas ordens de fatos: a
a existência de pequenas variações orgânicas que se verificam, a intervalos irregulares, nos seres vivos, as quais, em parte pela lei da probabilidade, tornam-se vantajosas para os indivíduos que as apresentam. B. A luta pela vida que se verifica entre os indivíduos vivos, pela tendência de cada espécie a multiplicar-se segundo uma progressão geométrica. Darwin teria buscado em Malthus, e Scion Population, 1798, os subsídios para esse último pressuposto. Resulta dessas duas ordens de fatos que os indivíduos que apresentam alterações orgânicas vantajosas têm mais probabilidades de sobrevivência na luta pela vida e, em virtude da hereditariedade, podem mostrar forte tendência a transmitir aos seus descendentes os caracteres acidentais. Essa, a lei da seleção natural, coluna mestra da doutrina darwiniana. O darwinismo foi objeto de muitas polêmicas. Novas teorias, aceitando outros fatores ligados à evolução, surgiram. Mencione-se, entre as correntes principais, os neo-lamarckianos, Geard, Kopp, etc., que insistiam na relação do organismo com o ambiente, atribuindo a essa relação a capacidade de produzir as novidades orgânicas que seriam depois transmitidas pela via hereditária. Hereditariedade dos caracteres adquiridos, os neodarwinianos, agrupados em torno de Weismann e preconizando a importância da seleção natural como único princípio da evolução. 245 Os saltacionistas, Colliquer, De Vries, etc., dominantes no início do século XX, com o seu mutacionismo, os vitalistas, Stahl, Liebig, etc., e neovitalistas, Mayer, Drecke, etc., concebendo a evolução como resultado da atuação do princípio da vida, força vital, nos seres animados. Os progressionistas ou teleologistas, Nageli, Imer, etc., defensores das chamadas teorias ortogenéticas, que sustentam a existência de uma componente finalística na evolução e que o princípio da perfeição, força diretora por excelência, é imanente a toda a vida orgânica. Haack chegou a usar o termo ortogênese para designar o princípio da perfeição, mas outros biólogos e filósofos empregaram, mais tarde, denominações diferentes: Osborne, aristogênese, Berg, nomogênese, Teilhard de Chardin, o princípio ômega. Entre mentes, a evolução passava a ser admitida como matéria fundamental, tanto por pensadores materialistas, como espiritualistas, Hegel, Spencer, Heidegger, Haeckel, Wand, Fourier, etc. Diversos filósofos teceram concepções importantes. Hegel, por exemplo, em sua dialética, procurou estabelecer as leis pelas quais se dão as transformações. Porém o destaque é de Herbert Spencer, 1820 a 1903, com seu ensaio Progresso, publicado em 1857. A nota fundamental é que evolução significa, essencialmente, progresso. Todos os aspectos da realidade dizem com o progresso, quer se trate do desenvolvimento da Terra, diz ele, no citado ensaio, quer se trate do desenvolvimento da vida na sua superfície ou do desenvolvimento da sociedade, ou do governo, ou da indústria, ou do comércio, ou da linguagem, ou da literatura, ou da ciência, ou da arte, sempre no fundo de todo o progresso está mesmo a evolução que vai do simples ao complexo através de diferenciações sucessivas. Essa ideia de uma progressão necessária em direção a um nível sempre superior e de maior complexidade, embora não coincida com o conceito que Darwin tinha da evolução, repercute até hoje. Em sua célebre obra, The Synthetic Philosophy, Spencer apresentou, no volume inicial, Primeiros Princípios, 1862, temas gerais sobre o desenvolvimento e a constituição do universo, definindo a evolução como uma integração de matéria e uma concomitante dissipação de movimento, durante a qual a matéria passa de uma homogeneidade indefinida e incoerente para uma heterogeneidade definida e coerente,
sendo ainda movimento conservado, passível de uma transformação paralela. Esse conceito da evolução, como passagem do homogêneo indiferenciado ao heterogêneo diferenciado, teria sido sugerido pela evolução da ameba aos organismos superiores. Nessa linha, Roberto Ardigó, influenciado por Comte Spencer, afirmando a necessidade de serem aplicados